Olá pessoal, então mais uma vez aqui gravando um vídeo. Meu nome é José Sartor e dessa vez estou trazendo para vocês o conhecimento sobre os centros intraterrenos e intraoceânicos que existem no nosso planeta. Sei que é um assunto estranho para muitos, um assunto até polêmico e que a maioria certamente pensa que é uma fantasia, que é a criação de algumas pessoas que ficam delirando com as suas mentes, tipo filme de ficção científica, mas na realidade o que eu vou trazer para vocês de conhecimento é com embasamento em alguns autores, em especial o Trigueirinho, mas também as minhas próprias experiências acumuladas ao longo de vários anos, onde, através dos trabalhos espirituais do grupo que eu pertenço, foi possível acessar, e também algumas vezes em projeção astral, projeção da consciência, conseguir acessar toda essa realidade. Claro que não existem provas materiais de que esses centros intraterrenos existam, mas existem vários fenômenos que acontecem nessas regiões, nesses lugares, conforme eu vou mencionar para vocês. Eu dividi em duas partes para que esse vídeo não se tornasse muito extenso. Então, iniciando o conhecimento dos centros intraterrenos, essa ilustração eu tirei da internet e mostra o que seria o Cerro Uritorco, na Argentina, na região justamente onde existe o centro intraterreno de Erx, onde é um dos locais que tem maior atividade, conforme eu vou mencionando. Então, os centros intraterrenos. Começa esclarecendo que os centros intraterrenos e intraoceânicos não existem a nível físico, nem seus habitantes têm corpos físicos. Eles vibram na dimensão sutil ou plano astral superior ou plano espiritual superior. Na história da humanidade, inúmeros relatos de pessoas que disseram ter acessado nos centros intraterrenos, embora não com esse nome, em épocas diferentes, como o almirante da Marinha dos Estados Unidos, Richard Evelyn Byrd, que explorou as regiões do Ártico e da Antártida. O governo norte-americano tentou desmentir uma expedição que Byrd teria realizado em fevereiro de 1947 na região do Ártico, onde ele afirma ter entrado num grande buraco em meio às montanhas nevadas. Ele descreve ter encontrado em certa profundidade seres sem corpo físico, é bom frisar, que o receberam e que lhe disseram serem guardiões do planeta Terra e que eles não aprovavam o uso de armas nucleares, advertindo para o perigo do uso delas que poderia levar a uma catástrofe maior. Isso porque esse encontro aconteceu, como eu mencionei ali, em fevereiro de 1947, 2 anos após ter terminado a Segunda Guerra Mundial. Como é que esse comandante Byrd percebeu esses seres? Na realidade, porque esses seres se manifestaram, se materializaram para ele e levaram ele a vamos dizer assim, um passeio nas instalações dessa ramificação de centro intraterreno que existe lá naquela região, e para justamente trazer todo um conhecimento, já que esse comandante era um
enviado pelo menos na época, de um dos principais países desse planeta, né? Uma das principais nações mais influentes no planeta. Então, voltando a Washington, levou o recado do estranho encontro em reunião com a cúpula do governo da época. O presidente na época era o Harry Truman. Depois dessa reunião, o governo norte-americano resolveu ficar em silêncio e manter os relatos em segredo, como é de costume, né? Sobre esse encontro, Trigueirinho, o autor Trigueirinho de vários livros, para quem não conhece, ele é teosófico. No livro chamado Mistritlan, menciona o fato sem entrar em detalhes. Eu estive com um grupo em 1998 na região de Salto, no Uruguai, região onde existe o Centro Intraterreno de Aurora, e em Capilla del Monte, na Argentina, região onde se localiza o Centro Intraterreno de Erx. Nessas ocasiões, pudemos constatar que de fato existem energias muito potentes e elevadas se manifestando nesses locais, assim como a presença sutil de muitos inúmeros seres muito evoluídos que existem ali e que estão atuando para ajudar a nossa humanidade. Alguns moradores de Capilla del Monte, nos relataram o avistamento de bolas de luz de várias cores que saíam ou entravam na montanha Uritorco, que é a montanha mais alta que existe ali, bem próxima à cidade. A cidade, na realidade, fica aos pés dessa montanha Uritorco. Algumas dessas bolas de luz entravam na represa da cidade e ali desapareciam. Isso alguns cidadãos da cidade ali de Capilla nos relataram esses acontecimentos. Nos mostraram também trechos de reportagens que saíram em épocas diferentes dos jornais argentinos, que nem o El País, mencionando esses aparecimentos estranhos desses OVNIs e, enfim, dessas bolas de luz. Em Salto também ocorreram aparições de objetos luminosos nos céus daquela região, narrados por moradores em várias épocas. Nos meados da década de 70, o aparecimento de vários OVNIs na região de Salto chamou tanta atenção dos moradores e autoridades que até o exército uruguaio em Salto e o exército argentino em Capilla chegaram a fazer investigações juntamente com a NASA. Pasme, com a NASA. Depois dessa época diminuiu os avistamentos, mas nunca cessou. Então, para vocês verem como algo estranho aconteceu naquela época, porque se até a NASA veio investigar, é porque algo realmente diferente e real estava acontecendo, né? Assim como as colônias espirituais, os centros intraterrenos e intraoceânicos atuam de forma constante, realizando trabalhos de cura, transmutações e elevação dos padrões energéticos dos seres vivos em todo o planeta Terra. A maior diferença em relação às colônias espirituais é que os centros intraterrenos e intraoceânicos, como o próprio nome diz, se situam em níveis dentro da Terra ou no fundo dos oceanos, mas suas energias são tão sutis quanto as das colônias espirituais ou até mais. Cada centro intraterreno e intraoceânico possui um padrão vibratório determinado, assim como as colônias espirituais. Então, cada centro intraterreno e intraoceânico traz consigo sua característica energética vibratória, que vai ter seus sistemas de trabalho, de interferência positiva sobre o planeta.
citando um trecho do livro Aurora, de autoria de José Trigueirinho Neto, mais conhecido como Trigueirinho e seu grupo, diz: os espelhos, que ele chama os captadores desses centros intraterrenos, né? Os espelhos desses centros intraterrenos criam ramificações do seu trabalho e formam um grande campo energético de caráter transformador. Quem se aproxima deles passa por profundas purificações. Esse campo é criado para todos, mas cada um recebe a parte que lhe corresponde conforme a sua tarefa e o seu grau de evolução. Em outro trecho do livro Os Oceanos Têm Ouvidos, Trigueirinho coloca: os centros intraoceânicos trabalham com a energia dévica, equilibram o relacionamento entre o universo matéria e o universo antimatéria com a rede magnética. Então eles trabalham com a energia dévica. Os devas são seres bastante evoluídos que trabalham diretamente com os reinos mineral, vegetal e animal. São hierarquias que trabalham com esses níveis, né? Com esses reinos. Segundo informações dos livros do Trigueirinho e seu grupo, mas também pelos avistamentos frequentes de naves relatados por pessoas civis e militares, os centros intraoceânicos estão localizados no Atlântico Norte, na região entre Virginia Beach e Jacksonville, na região da costa leste dos Estados Unidos e as Bahamas, incluindo o Triângulo das Bermudas. Também se localiza na costa oeste do México, um outro centro intraoceânico, próximo à ilha Guadalupe, próximo às Ilhas Malvinas, no sul da América do Sul, na Argentina, no sul do Japão e entre o sul da Austrália e a Nova Zelândia, no mar da Tasmânia. Hoje, com as informações de testemunhas civis, como a população que vive nos litorais e pescadores, além de militares que fazem exercícios de guerra, tem sido confirmado cada vez mais a evidência dos centros intraoceânicos pelo intenso avistamento movimento de OVNIs sobrevoando as regiões litorâneas e o alto mar. Então, não sei se vocês estão a par das notícias que falaram, que estão sendo continuamente mencionadas pela mídia, onde alguns militares norte-americanos, da Marinha norte-americana, com seus caças, passaram a identificar certos OVNIs que ou estavam saindo do mar ou estavam entrando no mar, filmaram, inclusive em navios militares, não só norte-americanos, diga-se de passagem, mas principalmente os americanos, porque eles fazem bastante desses exercícios militares, e evidencia então, para espanto de muitos, que esses objetos transitam de uma forma bem anômala aos equipamentos que existem aqui na Terra, aos aviões, aos submarinos, aos drones, porque essa é a versão que muitos estão dando, inclusive os próprios militares, para despistarem a ideia de que existe algum tipo de atividade que eles desconhecem, que possa ser extraterrestre e que esteja ligado ao planeta, esteja ligado à condução do planeta. Então eles estariam perdendo essa direção do que está acontecendo, esse controle do que está acontecendo, né? Então, da mesma forma, as regiões que possuem os centros intraterrenos, não por coincidência, foram e continuam tendo avistamentos de OVNIs, tanto de dia como de noite.
As fontes dessas informações, além das citadas, vêm de documentários e de pesquisas de ufólogos, que hoje formam uma grande rede de informação espalhadas por todo o planeta. Então eu me baseei para trazer essas informações para vocês em todas essas linhas de conhecimento. Claro que é sempre bom lembrar que devemos buscar discernimento para analisar quais fontes possuem credibilidade e quais são apenas sensacionalistas, porque a gente percebe que por aí existem muitas fontes sensacionalistas que querem só vender notícias, só atrair a atenção das pessoas e que não tem conhecimento, não tem embasamento. Em 2005, por exemplo, aconteceu um episódio estranho no litoral da Itália, onde os militares italianos detectaram fortes pulsos eletromagnéticos vindos do fundo do oceano. Também algumas pessoas avistaram OVNIs saindo de dentro do mar. Investigando as origens desses pulsos, os militares italianos ficaram sem encontrar nada que justificasse esse fenômeno. Na mesma ocasião, algumas casas do litoral italiano tiveram todos os aparelhos elétricos queimados e inclusive algumas casas pegaram fogo sem que tivesse acontecido alguma tempestade ou falha no fornecimento da energia elétrica da região, segundo disseram as autoridades locais. Então, muitas vezes as energias liberadas nesses centros intraterrenos, intraoceânicos é tão grande que libera certos fluxos de energias que começam a interferir de alguma forma no plano físico, no plano material. Só que é claro, essas notícias passam batidas, são destacadas no momento que acontecem, nenhuma explicação oficial é dada, entra no esquecimento e só para quem pesquisa, para quem quer se aprofundar é que passa a descobrir esses relatos todos. Então existem 7 principais centros intraterrenos espalhados no mundo. São eles: Mistritlan, está localizado no norte da Cordilheira dos Andes peruanos, é o maior e principal centro intraterreno, é o centro regente do planeta, dele parte toda a coordenação dos demais centros intraterrenos, pelas hierarquias espirituais que coordenam a evolução atualmente desse planeta. A energia cósmica superior é canalizada primeiramente para a órbita da Terra por Mistritlan. O outro centro intraterreno, a Aurora, é o segundo maior e está situado na região rural da cidade de Salto, no Uruguai. Ele se espalha por entre os campos e, em especial, na região da fazenda La Aurora. Em 1976, o dono dessa fazenda, de nome Tona, teve contato espiritual com o Padre Pio de Pietrelcina, que lhe passou informações desse centro e sua importância para a humanidade, atuando como um centro canalizador de energias de cura. Tona construiu uma pequena capela em homenagem ao Padre Pio, que terminou sendo uma referência para muitos peregrinos católicos devotos dele. A Aurora canaliza energias para as pessoas que dão abertura para a cura em todos os corpos sutis até o corpo físico. Seu impulso, quando atinge o ser humano, pode gerar harmonia, equilíbrio e saúde, desde que a verdadeira fé, a fé interna, esteja presente e em ação no indivíduo. O que tem a ver o Padre Pio de Pietrelcina com o Centro Intraterreno Aurora? Se descobriu que esse grande ser, que desencarnou em 1968, ele é hoje uma das grandes hierarquias espirituais que trabalham nesse centro intraterreno de Aurora. Então, na realidade, esse encontro do Francesco, como é o nome de batismo dele, o Padre Pio, como chamam os católicos, e foi para trazer essa referência para muitas pessoas que não teriam conhecimento ou não aceitariam conhecimento de lá existir um centro intraterreno. Então foi
construído esse pequeno santuário, essa pequena gruta, para que ficasse como referência para as pessoas de um modo geral. Então aqui um mapa com a localização de Mistritlan, que é, como eu li ali, o centro intraterreno principal, maior, está na cordilheira lá do Peru. E aqui a Aurora, como eu citei também, ali no Uruguai. Erx, este centro intraterreno, está situado na região da cidade de Capilla del Monte, Argentina. A montanha que lá existe, chamada de Cerro Uritorco, como havia mencionado antes, é o centro de emanação constante de energias para o planeta. Ela tem 1979 metros de altura e esse é o terceiro maior centro intraterreno. As energias de Erx, direcionadas por hierarquias, têm a função, entre outras, de trabalhar nos aspectos do conhecimento superior e atua nos corpos sutis, removendo bloqueios profundos, dando impulsos à evolução deles, dos corpos sutis. Muitas pessoas que foram até essa região relatam a cura de doenças. Inclusive existe uma história contada pelos conhecedores da região, lá das tradições daquela região de Capilla del Monte, que os próprios índios de uma tribo chamada Comexingones, que habitava essa região, já consideravam essa montanha sagrada e só acessava ela os líderes da tribo em situações especiais e para realizar algum tipo de processo de cura para enfermos da tribo. Então, para vocês verem que desde a antiguidade já existia a percepção dos encarnados nessa região de que algo especial existia ali, né? Então, Erx atinge todos os pontos do planeta, contribuindo na formação interna dos indivíduos, preparando-os para reconhecer e contatar conscientemente sua essência imaterial. Nas viagens que fiz com alguns integrantes do grupo em 1998, depois em 1999 e por último em 2007 para essa região, podemos constatar que as energias de Erx nas duas primeiras vezes fluíam, brotando do solo em campos de energias muito dinâmicos. Elas ficavam fluindo em torno de 1 metro, mais ou menos, de altura, do solo para cima, elas se exteriorizavam. Já em 2007, para vocês verem como tudo muda, como a questão energética, espiritual é dinâmica, em 2007 essa energia de Erx só podia ser captada através de uma meditação sintonia. Então a gente já não percebia essa energia tão evidente, tão fluida, ela tinha já se recolhido, e somente para aqueles que se elevavam é que teriam esse acesso, essa percepção dessas energias atuando. Uma vez que estávamos com a intenção e respeito de se conectar a esse centro intraterreno, nos foi permitido acessá-lo e sermos trabalhados. É um tanto comum os moradores e visitantes de Capilla del Monte relatarem movimentações de naves nessa região. Em 1999, caminhando pelo Cerro Las Gemelas, que é a montanha vizinha ao Cerro Uritorco, tivemos a sensação de não termos mais o corpo físico de tão leve que estávamos. Sem sentir praticamente cansaço, caminhamos umas 4 horas entre subida e descida. Então essa foi uma experiência bastante interessante, bastante real e evidenciando também que essas energias trazem toda essa sensação, esse estado de transcendência, né? Assim, Erx continua
atuando cada vez mais em todo o planeta e em todos os seres que se permitirem abrir a uma realidade maior. Que, aliás, na questão material, né? Aliás, na questão espiritual, atuando no plano material, é sempre assim, né? As energias superiores atuam naqueles que dão abertura. Os que são céticos, os que estão sempre negando, duvidando, eles se autobloqueiam e deixam de acessar toda uma realidade superior. Então aqui um mapa ali da região da Argentina, e ali onde existe Erques, então destaquei com essa estrela branca para vocês terem uma noção. Se traçarmos uma linha reta aqui é Porto Alegre, dá praticamente na região ali de Erques. Fica a 100 e poucos quilômetros de Córdoba. Então aqui temos duas fotos que eu tirei lá do Uritorco, da parte de cima do Uritorco, para vocês terem uma ideia da altura que é. E então aqui aparece a ruta, uma das rutas que levam a toda essa região. E aqui aparece Capilla del Monte, cidadezinha que naquela época era bem menor. E aqui a represa, uma das represas, tem duas represas que abastecem a cidade. Esse aqui é o Dique El Cajon. Então aqui é uma dos lugares que os habitantes dessa região perceberam aquelas bolas de luz entrarem, mas também nessa montanha mesmo, no Uritorco, o pessoal olhando lá de baixo, em certas ocasiões, geralmente, a maioria das vezes de noite, porque chama a atenção o fato da luz, né, se exteriorizar dos objetos voadores. Aqui também é outra foto, aqui no caso do lado oposto, ao lado da cidade. Então a parte de trás da montanha Uritorco, faltando mais ou menos 1 hora ainda de subida, a gente já tem essa visão, essa paisagem belíssima. Então temos também o outro centro intraterreno chamado Iberá. Está situado na região da Argentina também, onde existe uma grande reserva ecológica com o nome de Ibera ou Iberá. É o equivalente ao nosso Pantanal, Mato Grosso, essa reserva. Esse centro intraterreno tem a função de trabalhar com energias que atuam nos reinos da natureza, mas também no reino humano, atuando na harmonização e equilíbrio dos corpos mentais. Sua atuação também tem tornado a densidade energética menor em todos os aspectos da vida material. Por exemplo, principalmente o centro intraterreno de Iberá transmuta as energias de elementos radioativos, entre outras densidades liberados pela humanidade. Então vocês veem a importância da atuação desse centro intraterreno. Um dos trabalhos de Iberá é interligar a Terra com outros planetas além do sistema solar. A emanação de Iberá incide nos núcleos densos de energias que revestem o ego, aqui no caso a nível individual, impelindo a desligar-se, impelindo o ser, né, a desligar-se das forças retrógradas e, portanto, preparando a extinção do ego. Uma das ramificações desse centro intraterreno está na região brasileira da Serra do Roncador, no Mato Grosso. Foi nesse local que, procurando por ruínas da cidade perdida de Atlântida, em 1925, o coronel inglês Percy Fawcett e seu filho desapareceram misteriosamente, dando origem a muitas lendas. A rede magnética planetária
conta com vários núcleos que a dinamizam e a purificam. Está ligada de modo especial ao centro intraterreno Iberá, que desempenha a função de reunir as correntes magnéticas da Terra com as provenientes do Sol e do espaço sideral. Entre seus núcleos, o mais atuante nessa época é o do Triângulo das Bermudas. Então vocês veem como os centros intraterrenos têm os seus núcleos principais, mas eles se espalham, se ramificam por todo o planeta. Esse trecho eu tirei do livro Os Oceanos Têm Ouvidos, também, de Trigueirinha. Aqui então a localização de Iberá. Então vocês veem que o Erx fica aqui, a Aurora fica aqui, Mististlan fica um pouco mais para cima aqui, e aqui fica o centro intraterreno de Iberá. Então é isso por hoje, trazendo essas informações para vocês. Espero que tenham aproveitado, tenham, pelo menos para trazer a possibilidade de vocês considerarem a possibilidade de que tudo isso exista em épocas de grandes transformações que estão ocorrendo no nosso planeta, com essa humanidade. Embora muitos, como eu disse antes, estão bloqueados, fechados a essa realidade maior, negam toda essa realidade maior, mas para aqueles que se elevam, para aqueles que sintonizam com algo superior, toda essa realidade superior, todo esse plano superior está aí aberto para novas percepções, para novos trabalhos internos. Então é isso por hoje, até o próximo encontro.